Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Innovation by Dell, uma série de vídeos para discutir o impacto da inteligência artificial nas empresas. A gente está falando sobre educação, eficiência operacional, uma série de assuntos legais. E nesse episódio a gente vai falar sobre transformações nas empresas para atender a demanda de IA. Eu estou com dois super convidados aqui, começando com Fabiano Ornelas, Latam Partner da Dell. Bem-vindo. Olá, Vitor. Prazer estar aqui contigo, com o Igor. E Igor Riolon, da Perfil Comp. Bem-vindo também. Obrigado pelo seu tempo, Igor. Obrigado, Vitor. Prazer estar aqui com você. Prazer, Ornelas, estar aqui contigo. E, bom, é um excelente momento para falar sobre IA, especialmente por nós ter recebido nesse ano como um dos Partner of the Year de Inteligência Artificial da América Latina, né? Então, muito legal. Eu queria começar com uma pergunta para vocês dois, na verdade, que a gente fala muito de resiliência digital, né? Que envolve a empresa estar preparada para receber tecnologias emergentes e estar protegida também, que é super importante nesse momento de digitalização ampla. Mas atingir esse estágio demanda bastante trabalho. Como que vocês têm visto o cenário brasileiro na busca dessa resiliência digital? Vamos começar contigo, Ornelas? Bom, a gente tem hoje uma certa dificuldade em ter um time capacitado e preparado para poder suportar essas mudanças, né? Então, acho que eu entendo que o momento atual é de conseguir trazer a infraestrutura para essa equipe e garantir que essa equipe consiga fazer não só ter a capacitação para suportar toda essa transformação, mas também implementar isso no dia a dia das empresas. Então a Dell tem trabalhado bastante nesse momento para que a gente possa cada vez mais trazer conhecimento, não só através dos canais, mas também para as próprias empresas, para que elas possam assim implementar e trazer o que essa tecnologia tem de melhor no dia a dia. E quando você compara a gente com os países da América Latina, você acha que a gente está igual, está melhor, está pior? Como que você vê o Brasil? Ele tem um papel protagonista na América Latina, né? Então, se a gente compara com os outros países da América Latina, sim, a gente está num momento bastante vantajoso. Óbvio que comparado com alguns países fora da América Latina, a gente ainda tem um pouco de atraso, mas dentro da América Latina, com certeza, a gente está com um papel de protagonismo. Entendi. Igor, você vai nessa linha também? Você acha que a gente tem um trabalho ainda para ser feito para atingir essa resiliência digital nas empresas, não só pensando nas grandes, mas pensando nas médias empresas que apostam cada vez mais em inteligência artificial também? Sem dúvida. Acho que o que o Ornelas comentou é fundamental para as empresas, que a capacitação, o treinamento, né? Eu acho que isso hoje é uma barreira muito grande ainda dentro de algumas empresas, especialmente as pequenas e médias. Porque o que eu vejo hoje nesse universo ainda acontecendo muito? Eu vejo que a tecnologia acaba sendo considerada como um custo em muitos dos casos. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala em pessoas mais capacitadas ou que queiram o conhecimento, ou absorver esse conhecimento, né? Ter o acesso ao que as LLMs trouxeram, porque inteligência artificial, né, Ornelas, já é uma coisa muito antiga, mas ela se tornou um hype nesse momento da nossa vida, né? E quando a empresa não tem um investimento definido, quando a empresa não tem uma estratégia definida para a tecnologia padrão, acaba que atrasa muito o desenvolvimento das novas tecnologias e especialmente o desenvolvimento da IA, né? Entendi. Então você tem um mix aí que é estratégia e conhecimento, né? Que é o que seria esse propulsor aí dentro das empresas para acelerar e chegar nesse nível aí de resiliência digital. E daí, Ornelas, olhando para a questão dos parceiros, né, você cuida disso aqui na Dell, onde você acha que eles mais precisam apoiar CIO e CTOs para que projetos de IA sejam implantados e entreguem resultados? Porque até hoje a gente ainda vê quase, sei lá, depende do índice que você pega, 90% dos projetos ainda não dão os resultados esperados. Tem vários projetos que dão resultados, eu conheço alguns da Dell, inclusive, mas onde mais está faltando suporte? Onde seria ideal os seus parceiros trabalharem com essas lideranças de tecnologia para que realmente o projeto ele caminhe para ter um resultado legal? Legal. Os parceiros eles têm um papel, como você disse, né, fundamental dentro do desenho dessa implementação, porque a gente, enquanto Dell, tem um portfólio que sustenta toda essa arquitetura que vai suportar o desenvolvimento dos projetos de inteligência artificial. Mas sem um parceiro que, na prática, primeiro, conheça as demandas de negócio e os problemas que vão ser solucionados para criar use cases que sejam realmente efetivos e comece a transformar o negócio, é um passo importante. Então tem que ter um parceiro que conheça e entenda a infraestrutura e a demanda do cliente para que transforme essa necessidade em um projeto de IA que vá gerar o retorno. Primeiro ponto. O segundo ponto é que o projeto, a implementação do projeto é só o primeiro passo. A gente precisa desenvolver isso de uma forma mais sustentável
porque ela vai escalar. A gente vê bastante isso na indústria atualmente, porque os projetos e os treinamentos desses modelos de negócio acontecem hoje numa escala bem menor do que ela representa na prática. Quando ela vai para a implementação, ela demanda uma atuação muito mais ampla, tá? E aí o parceiro com conhecimento consegue fazer a gestão. Então essa governança desse ambiente e a segmentação para o crescimento sustentável do projeto ela é fundamental. E o parceiro é parte integrante fundamental desse desenho dessa solução. Nossa, maravilha. Gostei muito que você trouxe esse ponto do entendimento da demanda de negócio, porque eu acho que é aqui que reside um dos grandes problemas quando a gente pensa em Brasil, né? A pessoa vai lá, compra a tecnologia, principalmente quando a gente fala de IA generativa, e sem pensar no problema. Taca a IA lá e depois acho que vai ser um pau mágico que vai resolver tudo e não resolve sozinho, né? E aí, Igor, eu queria trazer você para o jogo para entender que tipo de barreira você encontra mais, e não vale falar que é a falta de entendimento do problema de negócio, que essa a gente já trouxe. Claro. E eu sei que um dos problemas com o IA está na questão dos dados não estarem organizados, mas o que mais você pode destacar para a gente? Tipo, chegou lá no cliente, vai implantar uma solução Dell, o que dá no assessment normalmente que você pode contar e compartilhar sem comprometer ninguém? Eu acho que o primeiro passo, nosso, eu vou falar um pouco como cliente, como canal e como consultor, porque eu acho que esse é o grande paradigma que muda hoje dentro de um integrador ou de um VAR para o universo da venda da inteligência artificial. Primeiro porque a gente precisa se posicionar numa situação em que a gente deixa de ofertar um equipamento por si só e para falar com o cliente como um consultor especificamente. E normalmente essa consultoria ela não acontece apenas no data center ou no gestor de TI. Uhum. A gente precisa conhecer as áreas de negócios desse cliente, precisa conhecer as dores que o diretor de determinada área financeira, sei lá, operacional tem para ir desenvolver o projeto. Agora, o fato é simples, né? Toda tecnologia nova, ela tem uma curva de entrada no mercado, que muitas vezes ela vai ser por tentativa e erro. Então, qual que é a minha visão, o que eu tenho visto com alguns clientes que a gente tem conversado? Bom, primeiro, quem não está fazendo uma abordagem de IA, não é nem que vai estar fora do mercado, ele está atrasado, ele vai ficar para trás. Então, não dá certo um projeto, é praticamente algo que é muito provável que aconteça essa parte do processo. Faz parte do processo. Agora, daqueles 10% que a gente falou aqui que vai dar certo, isso vai fazer uma transformação muito grande dentro da empresa. Então, a posição que a gente toma como consultor, como integrador, é exatamente em auxiliar o cliente nessa jornada. Nós, como empresa, como partner da Dell, nós somos especialistas na infraestrutura que vai receber essa tecnologia. Mas existe o trabalho da Dell em nos entregar isso, o conhecimento, a iFactory que a Dell oferece ou outros parceiros que desenvolvem isso é muito importante. E eu acho que vai um pouco além também. A empresa precisa se propor a não olhar só para o hardware, mas também em olhar para o desenvolvimento. E o desenvolvimento não precisa contratar um DevOps para dentro da empresa, mas alguém que entenda desse ecossistema para poder comunicar de forma clara quais são as dores. Entendi. Tem alguns pontos aí da sua fala que são legais, mas destacando da parte final, esses 10% que fazem a virada, eu acho que são empresas também que olham a IA, não só para a automação de uma tarefa ou de um processo, mas olha realmente com aquela pegada de querer transformar o modelo de negócio, né? Até fazer uma virada no negócio por meio da tecnologia, já que ela permite isso, né? Você tem visto um movimento para caminhando mais para esse ponto de querer realmente entender? Obviamente a gente não muda negócio do dia para a noite, mas pelo menos ter essa vontade internalizada de usar a tecnologia com esse propósito. É que na verdade assim, hoje existem duas maneiras de crescer, né? Ou a gente faz algo que é a mesma coisa que todo mundo faz e o mercado consome muito, ou a gente transforma o nosso negócio. E a IA está trazendo essa possibilidade. Então, é nesse caminho que as empresas elas precisam andar nesse sentido. E outra situação também é que, como está muito acelerado, o mercado hoje não disponibiliza de tantos profissionais para contratação, então muita coisa a IA vai substituir. Um grande medo que eu vejo quando eu converso é assim, mas eu vou perder meu emprego se eu fizer isso. Só que, na verdade, o que está acontecendo é que estão surgindo novas oportunidades. O que está é a transformação da força de trabalho e a valorização que essa pessoa pode ter, porque quando a gente muda uma função básica para uma função um pouco mais complexa, normalmente muda também a nossa condição de vida, né? A condição de salário e tudo mais. Então é isso que a gente tem enfrentado. E obviamente as empresas, quando elas falam de IA, elas querem ter uma transformação, elas querem sair investindo para poder ter um ganho.
E muitas vezes essas empresas, 10% já tiveram isso. As outras 90% acabam não conseguindo ainda, mas o fato é, se existe uma iniciativa, talvez foi um aprendizado. O nosso desafio é exatamente mostrar qual é o melhor caminho para que ele tenha sucesso. Não, maravilhoso. E essa questão do medo de perder emprego, em detrimento de você fazer um avanço da empresa, não cola mais, não tem como. Até porque a liderança ela tem que capitalizar isso e incentivar que as pessoas aprendam até para levar a equipe para realmente transformar o negócio. E aí, Ornelas, tem um movimento que ganha fôlego nesse meio todo, que é a inovação aberta, né? Que ela é super importante, fazer essa troca com parceiros, com provedores de tecnologia, com academia, com outras empresas, até naquele movimento que a gente via no passado de competição, né? Então você concorre, mas coopera de alguma forma. Como que a Dell atua nesse sentido e como você vê a colaboração entre empresas aqui no Brasil? Você comentou um ponto interessante, Vitor, porque eu trabalho com canais já há quase 30 anos. E a gente sempre tinha uma denominação para esse segmento, né? Ou gerente de canais, um diretor de canais. A minha posição atualmente é um Regional Partner Ecosystem Leader. Por que eu estou mencionando isso? Justamente porque o ambiente de canais ele não é simplesmente um ambiente de revenda de produtos ou de tecnologias. Ele hoje passa a ser um ecossistema onde os parceiros, na verdade, atuam em mais de uma posição. Então eu posso ter uma revenda, como o caso do Igor aqui, a Perfil, que trabalha no segmento de revenda, que trabalha no segmento de integração, que tem um papel consultivo. Então esses parceiros eles acabam se conversando e gerando uma rede que vai se complementar, porque o próprio modelo de AI Factory da Dell ele pressupõe que não existe uma empresa que consiga fazer tudo de ponta a ponta. A gente vai ter várias empresas atuando. E quando a gente tem um ecossistema forte, a gente estava nesse momento conversando entre várias revendas e discutindo oportunidades de negócio entre eles. Né? Não é uma coisa que passa a ser uma competição, é uma colaboração. Então acho que esse momento é fundamental porque o momento exige isso. A gente não vai conseguir fazer com que as empresas se transformem usando simplesmente um parceiro. Vão ter que ter vários parceiros atuando em várias posições. Né? Não, e isso é muito legal, você trouxe até a palavra ecossistema que faz muito sentido, porque existe uma complexidade aí nessa rede, né? E essa troca realmente é muito grande, inclusive os próprios parceiros levando para dentro do cliente ideias ou pegando insights lá do cliente, levando para vocês que produzem a tecnologia para fazer uma atualização. Então essa troca ela é muito importante, né? Claro. E aí, Igor, eu queria voltar num ponto do início da nossa conversa que vocês dois trouxeram, que é a questão do conhecimento, né? E é um ponto que tem sido de grande atenção quando a gente fala de inteligência artificial, de novas tecnologias de forma geral, que é a falta de conhecimento na hora de implantar. E daí, qual que é a função de um parceiro como a Perfil Comp para se preparar e ajudar o cliente a suprir esse gap na hora de implantar uma tecnologia? Vou contar uma história. Eu tive numa reunião com um diretor de uma empresa, e eu me lembro que a primeira frase que ele me falou o seguinte: eu quero trocar todos os meus colaboradores por robôs. Aí eu até falei para ele, cara, isso vai ter que falar com a Tesla, não é comigo, né? Com o Elon Musk, é ele que faz isso. Mas o fato é que ele me falou isso porque ele não entendeu exatamente qual que é o conceito da inteligência artificial. Para nós, e acredito que com a Dell também, nós estamos aqui para transformar a vida das pessoas, para tornar a vida das pessoas melhor. E a IA é um potencializador. Simples assim. Ele vai tornar a vida mais fácil. Ele vai me dar acesso a informações que eu demoraria tempo para ter isso. E a gente tem que se comunicar. Eu te confesso também que, como integrador e como consultor, o que a gente menos ganha dinheiro hoje como canal é fazendo a consultoria. Mas quando eu faço ela bem feita, que eu treino, que eu abro os olhos desse cliente, não é só o ecossistema da inteligência artificial que se abre. Ele começa a entender também qual é a importância da segurança de dados que ele tem na empresa dele. Da LGPD, muitas vezes que eles acabam tendo multas e tudo mais porque não tem um controle. Então, eu acredito que o nosso grande desafio é essa capacitação. É a mesma coisa que o investimento que você tem hoje. Você pode deixar na mão do seu consultor de investimentos ou você pode aprender sobre ele e, quem sabe, não cair numa cilada. Então, o nosso desafio, o que a gente procura fazer junto com as pessoas que a gente trabalha, com as empresas que nós trabalhamos, com os órgãos públicos, é exatamente dar essa oportunidade de conhecimento. E a Dell tem, é uma empresa internacional, conhece casos de tudo que é lado, aí tem uma IA Factory gigantesca, né? Eu ia comentar exatamente isso, né? Reforçando o que o Igor comentou, porque a Dell hoje está presente em mais de 160 países.
E quando a gente tem a capacidade de compartilhar situações que ocorrem em todos os países praticamente onde a gente atua, isso fortalece o nosso dia a dia com o parceiro. Então eu consigo transmitir casos de sucesso que aconteceram em outros países com segmentos semelhantes e trazer isso para o dia a dia. Porque na prática, toda a parte de conhecimento que é compartilhada com os colaboradores da Dell tem o mesmo tipo de compartilhamento com os nossos parceiros. Então a gente consegue aumentar o nível de conhecimento dos parceiros e com isso ajuda os clientes a entenderem realmente as necessidades dos seus negócios. Né? Essa troca é incrível mesmo, e você trouxe um ponto, Igor, falando de que abre outras portas para você quando você faz essa consultoria bem feita, porque é o conhecimento, né, gente? A empresa que pede para colocar robô em tudo, na verdade ela nem sabe da complexidade que está por trás de IA. Eu gravei um episódio dessa série falando sobre educação, e daí teve uma pergunta que eu falei, a IA pede dado, que pede infra, que pede governança. Tem uma série de pontos aí que a empresa precisa estar bem preparada, Sem dúvida. de forma robusta, até para que tudo funcione, seja seguro, e a IA dê o resultado esperado, né? Então, e o conhecimento é necessário até para você fazer esse letramento aí do cliente, no que é necessário mesmo ali, né? Eu até quis comentar sobre esse exemplo porque é a maneira totalmente incorreta de começar a conversa, né? Então a gente precisa explicar isso para o cliente, porque não é uma troca, é uma potencialização. E é isso que vai fazer com que a empresa cresça. Exato. E que dê certo o projeto. Porque muitas vezes o que acontece, o que eu vejo assim, a empresa tem uma dor e ela acha que uma câmera e um vídeo analytics vai resolver a vida dele. Mas não está somente nisso. E é esse o trabalho que a gente vem fazendo, né, ao longo desse período todo, mostrando que o caminho não é exatamente esse, que tem caminhos para dar certo e não ter essa estatística 90-10. Exatamente, essa estatística precisa mudar. E aí, para finalizar nossa conversa, eu queria pedir uma reflexão de vocês no seguinte sentido: a gente tem aí todo esse potencial, que é comentado da IA em seus diversos formatos, a generativa, a preditiva, não importa qual formato a empresa esteja usando, agora a gente fala muito da IA agêntica também, e esse potencial de transformar mesmo, permitir novos modelos de negócio. Se vocês pudessem ou tivessem que fazer apostas aqui para o Brasil, onde vocês colocariam essas fichas, dizendo onde a gente pode mais se beneficiar enquanto país do potencial de inteligência artificial em seus diversos formatos? Quer falar primeiro? Eu falo. Vontade, você primeiro. Na verdade, eu acho que assim, tem duas coisas bastante interessantes na minha visão de negócio. Eu acho que, óbvio, a inteligência artificial ela favorece a qualquer tipo de segmento. Ela vai conseguir trazer mudanças significativas para todas as verticais. Mas eu acho que tem duas coisas que são fundamentais e que vão ser muito alinhadas com essa questão do propósito da Dell de criar tecnologias que permitam o progresso humano. Essa primeira é, obviamente, a parte médica, a parte de medicina, né? A parte de saúde. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. A segunda é a parte educacional. E aí, quando você tem um país com a educação em dia e com saúde em dia, e transporta isso para a área governamental, você tem um pilar e um triângulo que não tem como dar errado. Então, eu acho que esses três segmentos, educação, saúde e governo, são áreas fundamentais para imediatamente começar a implementar negócios com a inteligência artificial. Educação, saúde e governo. Igor, e você? Onde você aposta aqui? Eu complementaria, acho que o que o Ornelas falou perfeito, e acho que a segurança pública também se beneficia muito com a questão da inteligência artificial, especialmente pela preditividade de situações indesejáveis que a gente vê na rua, né? E reforça a questão da educação. Isso não vai fazer mal se feito de uma maneira correta com o seu filho. A educação ela se potencializa. Num país onde a gente tem tanta desigualdade, que muitas vezes uma escola do sul é diferente de uma escola do norte, a IA pode tornar isso mais acessível. E o dado, a informação na mão dessa juventude que está vindo aí, eu não tenho dúvida que vai transformar esse país num país muito maior do que ele já é. A educação ela pode se beneficiar de tecnologia como um todo, né? Não só falando de IA. Então a gente fala das escolas remotas, você trouxe o sul e o norte, então tem a questão da conectividade, satélite, os laptops, e daí você vem com IA, AI Psi, então você consegue democratizar e deixar as coisas mais niveladas. É muito legal vocês trazerem esse ponto. Eu acredito que a transformação é através da educação. Não, com certeza vai ser. Ornelas, Igor, obrigado pelo tempo de vocês, adorei a conversa. Prazer foi meu. Eu que agradeço. Eu vou ficando por aqui, eu sou Vitor Cavalcante, esse foi mais um Innovation by Dell. A gente se vê, até a próxima.